Caríssimos amigos, senhoras e senhores, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos estar conectados com a vontade superior em Deus, que a espiritualidade, então, nesta noite, possa nos oferecer aqueles recursos que necessitamos para o nosso engrandecimento como espíritos, nosso fortalecimento energético, espiritual, mas que possamos também angariar aquelas medicações que necessitamos para balsamizar as nossas dificuldades, dores, mas também possamos receber a iluminação, o entendimento, as indicativas que contribuam para que possamos cada vez mais nos engrandecer como seres humanos, como cidadãos, estudando aqui as leis da vida clarificadas pela doutrina espírita. E que a fraternidade alimente as nossas almas, não é mesmo? Bom, inicialmente, gostaríamos de dar as boas-vindas para todos vocês, para aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, que todos possamos nos sentir abraçados, né? Dentro da nossa simplicidade, das nossas projeções cristãs. E também abraçamos os nossos amigos da rede Amigo Espírita, que estão online com a nossa casa nesse momento, o pessoal da sala falando do Espiritismo da Rede Amigo, abraçando a nossa companheira Rosângela, lá de Maringá, que coordena esse trabalho. Hoje nós queremos endereçar um abraço para a Marisa, que está conosco na cidade de Nevada, lá nos Estados Unidos, abraçando ao Vanderlei, né, que eu já vi que ele está conectado lá de Palmas, os nossos amigos lá de Curitiba, o Fausto, lá da casa Eurípides Bassanufo, e todos aqueles que também estão nos acompanhando. Mas eu gostaria também de hoje endereçar um abraço afetuoso para o nosso amigo Maurício, da União Espírita Mineira, que nos relatou que tem nos acompanhado semanalmente. Maurício, que esteve aqui na época vice-presidente da União Espírita Mineira, a Gláucia vai se lembrar, os amigos, eles vieram aqui para inaugurar a casa, né? Exatamente naquele mês de abril do ano de 2008. Né? A nossa casa está ficando velhinha, né? Está dando os primeiros passos aí, mas o tempo está passando. Enfim, abraçamos a todos, inclusive aqueles que estão acessando o blog feac.com e chico-xavier.com, semanalmente nos acompanhando. Porque semanalmente, nas sextas-feiras, nós estudamos o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro que foi editado em 18 de abril de 1857. Ele é dividido em 4 partes e nós estamos trabalhando na segunda parte, ou segundo livro, né? No capítulo intitulado Vida Espiritual. No tópico primeiro desse capítulo, Espíritos Errantes. Na semana passada, nós trabalhamos a questão 228, relembrando da semana retrasada, não é? Lemos a questão 228, trabalhamos a questão 229 e hoje o nosso objetivo é trabalhar a questão 230 pelo menos. Vamos reler a questão 229, tá bom? Ou vamos reler a 228 também? Dora, o que você sugere? A Dora, eu sabia, eu perguntei porque ela é bondosa. Ela é daquelas que pegam com a gente para não correr. Então, nós vamos acompanhar o raciocínio dela lendo a questão 228. Quem está em casa, não é, e quiser nos acompanhar na leitura, é importante. Mas se não, vamos ler pausadamente. Kardec formula assim os espíritos. Os espíritos conservam
algumas das imperfeições humanas? Ou seja, os espíritos no mundo espiritual conservam algumas das imperfeições humanas? Resposta: os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, ou seja, o corpo físico, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário, pertenceriam à primeira ordem, ou seja, a ordem dos espíritos puros, não é? Daqueles que não estão mais vinculados às questões do mundo terreno, das paixões, dos vícios, das dificuldades. Quando os espíritos respondem para Allan Kardec que os espíritos elevados, ao perderem o envoltório, ou seja, desencarnam, eles deixam aqui as más paixões. Aí vem aquela pergunta, mas os espíritos elevados têm paixões? Isso é uma dúvida que a más paixões. Então a Efigênia que presta atenção no texto, e a gente acompanha até as expressões fisionômicas dela, e são muito interessantes, porque a gente vê que ela está atenta no estudo, e é isso mesmo, a gente tem que prestar atenção para verificar o que os espíritos estão querendo nos dizer. Os espíritos elevados, eles não têm as paixões no seu sentido que caracteriza a inferioridade humana. Tá? Mas precisamos de entender que o espírito, mesmo os mais evoluídos, não os espíritos puros, mas os espíritos que estão caminhando na vanguarda, quando reencarnados, eles estarão, de alguma forma, como é que eu vou... A gente tem que ser cuidadoso para dizer isso. Mas eles estarão vivendo as pressões, os embates, as dificuldades do mundo material. E por isso é que eles estarão aqui, para auxiliar aqueles que estão na retaguarda, que estão sim vivendo as paixões, não é? Mas auxiliando-os, eles também estarão tendo a oportunidade de se engrandecerem ainda mais. Entendeu? Porque não há, nos espíritos mais elevados aqui, a caracterização de espíritos puros. Espíritos puros são aqueles que não estão mais vinculados a qualquer influência material. Quando a gente faz essas abordagens, sempre surgem aquelas perguntas mentais. Dá um exemplo. Não é? A gente poderia ter exemplo? Isso é natural. Então, quando a gente vai se referir a espírito puro, o referencial nosso é Jesus. Tá? Não queira encontrar mais, não, porque já começa a complicar. Espírito puro é aquele que não necessita mais reencarnar. Eles reencarnam com missões sacrossantas. Qual é o objetivo da reencarnação? Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Se é com o fim de vos fazer progredir, os espíritos puros só reencarnam em condições especialíssimas para auxiliar a humanidade. Captou, filho? Oi? Não. Não fique triste. Não fique triste. Não fique triste. Não queremos entrar no mérito. Mas o Chico está longe de ser um espírito puro.
Longe. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Prestem atenção no que nós afirmamos. Isso é doutrinário. Estou gostando de ver. Eu gosto quando o povo está inflamado. Porque tem dia que o povo vem aqui e fica assim, só os espíritos que se manifestam. Então nós temos que participar mesmo. E por sinal, o pessoal da sala mande as perguntas e os comentários. Porque aqui é um estudo bem... que o objetivo dele é ser interativo. A característica de um espírito puro é aquele espírito que não mais está sujeito às paixões terrenas. Aí nós afirmamos. Na classificação de espírito puro, o referencial é Jesus. Aí nós dissemos, não procura mais não, que nós vamos ter dificuldade. Não foi? O Chico Xavier, por isso é que não é bom citar nomes, personagens, porque nós podemos, a tendência é que nós nos enganemos. Ok? O Chico foi um espírito que reencarnou com muitas necessidades de crescimento pessoal. Muitas. Muitas. Só que o Chico Xavier se programou para investir num trabalho no qual ele seria exigido, e ele se comprometeu com isso, ele aceitou o alvitre, para contribuir como um instrumento para que espíritos mais elevados pudessem se manifestar através dele, como médium, e trazer para nós, não é? Para toda a comunidade espírita, num primeiro momento, contributo para estudarmos mais ainda a doutrina espírita. Então, começou ele um trabalho com a psicografia, sob a tutela de Emmanuel, que não é espírito puro, é um espírito que tem uma bagagem que fica clara para nós de um valor extraordinário. O contributo dele em coordenando a equipe que Chico se fez instrumento. Emmanuel, junto com outros espíritos, como o Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito superior, mas não é espírito puro, né? A gente precisa de estudar a escala espírita para observar quais são as características dos espíritos superiores, dos espíritos inferiores, né? Então, quando nós buscamos no exemplo de Chico Xavier, a gente vamos, a partir do momento que vamos estudando a vida dele, observar que ele foi se engrandecendo, ele foi crescendo de uma forma geométrica. A partir do momento em que ele entendeu que ele precisava de se disciplinar e se entregar à tarefa com o Cristo. E isso não é fácil. E nós estamos aqui para reverenciá-lo. Mas o problema é que existe um movimento que é muitas vezes estimulado por corações que têm boas intenções, mas que demonstram uma necessidade de estudarem mais o que vem a ser evolução espiritual, e nesses movimentos querem promover o Chico num patamar que ele sempre disse que não se sentia digno de ocupar. Tá, aí vocês brincam e nós entendemos. Então se o Chico não é um espírito superior, eu desisto. E o que será de mim? Não é? Por favor, só um instante, por gentileza. Pode falar. Tem uma escala, né? Os espíritos, ele não chegaria a espírito puro, mas tem aquela escala, espíritos de primeira ordem, né? Sim. Espíritos bons,
ele deve estar num patamar aí, pelo menos alcançado nessa encarnação. Nessa encarnação, ele deu um salto de qualidade muito importante. Porque se, por exemplo, quando a gente estuda a progressão de Chico no século XIX, nós vamos verificar alguns aspectos muito vinculados às paixões terrenas. Se a gente busca o Chico há 200, 300 anos atrás, porque nós temos esses dados, nós vamos observar que ele lutava como nós estamos lutando em muitas das nossas frentes, como família, como mãe, como, por exemplo, no século XVI, que Chico Xavier foi uma rainha. Eu estou achando interessante que vocês tocaram no assunto que, querendo ou não, a gente estuda, né? Então, muitas vezes a gente procura evitar de ficar falando, porque o próprio Chico solicita isso da gente. Que a gente tente o máximo não personalizar o conteúdo doutrinário que nós somos responsáveis. Ou, teoricamente, estamos nos candidatando a sermos responsáveis em veiculá-los. Como agora existem um número que nós não conseguimos mensurar de pessoas que estão nos ouvindo. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui como responsáveis, agentes para formar opiniões. Né? E, na realidade, o formar opinião, eu também sou muito cuidadoso com isso, para dizer o seguinte, que, na realidade, nós queremos muito mais incentivar para que as pessoas formem as suas próprias opiniões e para isso precisam estudar a doutrina espírita. Precisam de conhecer Allan Kardec. Entender o que está aqui na essência desse livro, para que a gente não tire conclusões precipitadas, para que a gente não elabore conceitos ou estabeleça preconceitos que não têm a ver com a doutrina espírita. Então, Efigênia, você tocou de uma forma muito didática no assunto. Por quê? A gente observa que o Chico teve nessa encarnação um processo de muita pujança, mas foi a duras penas. Por que o Chico conseguiu renunciar tanto? Por que Chico viveu diante da mídia, de um período para cá, principalmente da década de 70 para cá, quando ele passou a ser instrumento de Emmanuel dos Espíritos para ir para a televisão, para trazer participar de programas, ter sido facultado a própria presença de muitas celebridades do lado dele, fazendo amizades, ou reencontrando em Chico amizades do passado, e tudo isso foi movimentando a cabeça do povo. Roberto Carlos frequentava a casa dele. Né? Aí, com o passar do tempo, os atores da Globo, os programas, como amanhã vocês vão assistir, né? Lá na Terra de Minas, um programa só sobre o Chico. O que a gente está vendo hoje nos enche os olhos de muita alegria. Mas o que a gente está vendo hoje é o fruto de decênios de uma vida muito sofrida. Uma vida essa que ele tinha dores, que muitas vezes ele tinha que segurar a própria vaidade dele, ele tinha que segurar o orgulho dele, ele tinha que se conter para ser disciplinado e representar os espíritos. Não é? Eu não tenho dúvida de que muitos que possam ouvir o Carlos Alberto falando como eu estou falando aqui, vão possivelmente solicitar uma guia de internação para mim num hospital psiquiátrico. Porque para muitos o que eu estou falando, Brás, chega a ser agressivo. Porque é Jesus e é o Chico. Captou? O Chico é o Deus. O Chico é o referencial. O Chico é o santo. Existem pessoas que fazem prece para o Chico ir lá, para minimizar a dor de cabeça dela. Não é? Ou seja, o que nós estamos fazendo nesse movimento de transferência, que a psicologia explica com muita tranquilidade, é o mesmo movimento que nós empreendemos ao longo dos séculos, criando a própria academia dos santos, dos espíritos que foram canonizados. E quantos destes espíritos se comunicam em reuniões mediúnicas, como aconteceu, por exemplo, no próprio grupo Meimei? Arnaldo Rocha nos contava, né? De certa feita ele nos relatou de um papa
que foi canonizado, viveu no... Já ia citar. Num séculos desses para trás, e quando ele foi canonizado, que foi num período assim, até há pouco tempo, construíram uma determinada estátua para ele numa capela na qual ele exerceu um mandato muito bonito, muito interessante, mas a construção da estátua para ele significou para ele uma cristalização, um problema espiritual no mundo, lá no plano espiritual, que foi uma coisa muito séria. Ele teve que vir ser tratado numa reunião mediúnica. Por quê? A consciência dele não aceitava o que as pessoas transferiam para ele no que reporta a uma santidade que ele não se sentia digno de ser enaltecido como tal. Entenderam o que a gente está falando? O assunto é muito mais complexo, porque o Evangelho propõe para nós não a transferência do divino para o semelhante. É o contrário, é você resplandecer a luz crística em você mesmo a partir do momento em que você assume as suas responsabilidades. No culto da gentileza, na religiosidade da bondade, não é? Na prática da caridade, no lar, fora do lar, não é? É todo aquele movimento de vivência do Evangelho em expressões legítimas de amor. Não sei se está dando lá. Na necessidade dele, observe bem, na necessidade dele, como você, olha o que eu vou dizer, vive na necessidade sua. Como a Gláucia, na necessidade dela. Como a Dora, na necessidade dela. Porque nós, todos temos responsabilidades sagradas perante Deus, perante nós mesmos e diante também daqueles que estão caminhando conosco. Agora, a partir do momento em que você infere, que você compreende e que você começa a exercer, você vai ganhando autoridade no que você faz. Automaticamente essa luz começa a resplandecer e começa a envolver corações que estão perto da gente e que muitas vezes a gente não imagina, não mensura o contributo, a responsabilidade que também temos com eles. Por que o Chico, no seu trabalho... Meu Deus, eu não vim aqui para falar de Chico Xavier, hein? Por que o Chico, no seu trabalho, acabou tendo uma oportunidade de se interagir com tanta gente? Porque ele tinha compromisso com tanta gente. Captaram? Por que ele, com isso, foi percebendo o alcance do que ele estava fazendo, a partir, por exemplo, do momento em que ele se intercambiava com Emmanuel? Ou que se ele se intercambiava com o Dr. Bezerra de Menezes? Ou ele se intercambiava com um espírito sofredor? Que a gente só vê o Chico intercambiando com os espíritos superiores, né? Não, ele se intercambiava com sofredores. E ele foi tendo uma oportunidade facultada, inclusive pela mediunidade, que foi um trabalho, uma sensibilidade que ele foi desenvolvendo durante muitas encarnações, até chegar naquela condição de ter claro no seu entendimento, claro a realidade espiritual e que inclusive o constrangia. E que inclusive deixava ele muitas vezes até um pouco, em tese, sem opção. Não é? E aí ele foi entendendo que, opa, peraí, ou eu faço isso aqui, ou eu vivo essa outra vida aqui. Não sei se deu lá. E a mediunidade foi abrindo, ele vendo... Imagine você, com 5 anos de idade, órfão, convivendo com a sua mãe desencarnada. Imagine o seu psiquismo sendo envolvido para isto. Imagine você diante de familiares, muitas vezes vivendo dramas, e ele tinha a oportunidade de ver os espíritos levando o sofrimento para aquele coração que ele estimava tanto. Como, por exemplo, a sua irmã,
Maria Conceição. Ele vivia duas realidades, gente. Então, é muito importante a gente refletir o texto e o contexto para a gente chegar na conclusão de verificar com muita tranquilidade a misericórdia da providência divina, que deu para ele a oportunidade dele se soerguer, porque o coração dele tinha a tendência para o acerto. Detalhe, porque na nossa programação espiritual nós temos tônicas, nós temos tendências, nós temos possibilidades. Não adianta você chegar no mundo espiritual e falar para o seu benfeitor, pedir para o seu benfeitor uma determinada missão, se eles lá no mundo espiritual observam que você não tem tanta possibilidade de conseguir. A missão que cada um aqui tem nas mãos, e nós sabemos qual é, nós temos possibilidades seríssimas de acerto. Mas nós temos também possibilidades de erro. Então, o gostoso, né, o palatável, a felicidade, o bem que a vida do Chico proporciona, ela está na razão direta do investimento que ele fez. E um legado que ele deixa para nós, aqueles que estamos tentando estudar, inclusive a vida dele, porque o objetivo é estudar a vida de Jesus, nós não podemos abrir mão disso. De Jesus. É um legado fantástico. E que ele sempre, quando é possível, nos pede para falar para as pessoas que todos podemos fazer. Todos. Porque a missão é sua. Agora, a missão do Chico é a missão do Chico. A missão do João Cândido Xavier, o pai dele, era a missão do João Cândido Xavier. A missão da Dora é a missão da Dora. Não existe duas missões iguais. Não sei se está dando lá, gente. Vocês ficaram decepcionados? Não. Vocês ficaram tristes? Não. Não é? Então, eu vou contar uma história para vocês. A gente trabalhava numa outra casa aqui em Belo Horizonte, e há vou chutar aqui, uns 15 anos atrás, deve ser mais ou menos por aí. Tinha um trabalhador que frequentava a nossa reunião, se chamava Seu Francisco. Você lembra dele? Seu Francisco frequentava a nossa reunião há anos e anos, ele já desencarnou. E o Seu Francisco, a gente percebia, ele era assíduo da reunião, e quando eu contava os casos do Chico, né, porque na época eu contava mais, hoje eu estou assim, contando menos. Eu contava o caso do Chico, ele até revirava na cadeira, né? Ele dava sorrisos e ficava contente. Aí tinha hora que eu contava os casos do Chico, até para despertá-lo, porque eu via que ele entrava na sintonia. Aí, certo dia, ele chegou, terminou a reunião, me procurou e falou assim: Carlos Alberto, eu queria te contar uma coisa. Eu falei assim: pois não, Seu Francisco. Eu fico tão feliz quando você conta os casos do Chico, como se eu não soubesse, né? Eu falei assim: é mesmo, Seu Francisco, eu gosto. Eu falei: pois é, porque o Chico é o Chico, né? Eu tenho uma revelação para te fazer. Eu falei assim: pois não, Seu Francisco, pode falar. Eu sou sobrinho dele. Como é que é? Eu tenho uma relação familiar com ele. E sempre que possível, estou em Uberaba, a gente se fala por telefone, etc. Aí eu falei assim: que legal. Aí eu fui entender, né? Por que ele ficava tão feliz, né? Que tinha uma relação próxima. Aí ele me disse o seguinte: pois eu era muito reticente ao espiritismo, desde novo. E Chico sempre pegava no meu pé. Chiquinho, me chamava de Chiquinho. Chiquinho, você tem que frequentar a reunião e tal. E ele sempre se furtando. Por que Chico falava que ele tinha que frequentar a reunião? Por conta do compromisso, porque Chico respeitava muito o livre-arbítrio das pessoas. Mas existia uma relação muito próxima, e Chico sempre falava: Chiquinho, vai tomar o passe, etc, etc. E eu sempre me furtei, não estava no momento, enfim. E o tempo passou, e agora eu fiquei mais idoso, né? Entrei na fase do Condor. Vocês conhecem aquele pássaro, né?
com dor aqui, e etc. Aí eu falei assim, eu tenho que tomar um passe mesmo, e comecei. E eis que vim parar aqui, nessa casa. Resumindo a história, que ela é longa. E com isso, mas sempre eu ficava com vergonha de chegar para o Chico e falar assim, comecei a frequentar a reunião. Não é? Eu preferia ficar na minha. Até que certo dia ele virou para mim e falou assim, Chiquinho, graças a Deus, hein? Aí ele virou para o Chico, o que foi, Chico? Graças a Deus, né? Finalmente, né, Chiquinho? Tudo tem a hora, né? E ele falou assim, o que ele está falando? E naquele momento que ele fez a indagação mental, ele falou assim, Chiquinho, finalmente você resolveu tomar jeito de estudar a doutrina espírita, né? Porque é um compromisso espiritual que você trouxe nessa encarnação. Que bom que você está frequentando aquela casa. Aí deu o nome da casa. E disse para ele assim, e eu queria te contar uma história. De vez em quando Emmanuel me leva lá. Em desdobramento. E a gente assiste a reunião lá com você e tal, a humildade do Chico. E a gente realmente fica muito felizes em ver você, e etc, etc. Inclusive, né, Chico, lá tem um rapaz, né? Aí ele, na hora, associou com a minha pessoa, né? Lá tem um rapaz, né? Pois é. Aí ele teceu algumas considerações e disse assim, pois é, agora, ele é tão empolgado, né? Ele é novo, né? Ele é novo. Na época eu era mesmo. Ele é novo, empolgado, pois é. De vez em quando a gente dá boas risadas, não é? Pois é. Agora aqui, você podia fazer um favor para mim. Quando você voltar lá, você dá um recado para mim? Aí o senhor Francisco, perfeitamente, o que foi? Aí deu uma pausa. Aí o senhor Francisco pôs a mão no meu ombro. Eu vou te dar o recado, mas eu não concordo com o recado dele, não. Eu falei assim, qual que é o recado, senhor Francisco? Aí ele disse assim, Chico, fala para aquele rapaz que a gente fica muito feliz quando ele conta as histórias de minha vida. E realmente ele estuda, enfim, a gente vê que ele é dedicado. Mas a consideração que nós queremos fazer para ele é o seguinte. Aí, Casalberto, ele falou sério. Eu falei assim, o que foi, senhor Francisco? Eu já estava tremendo, né? O que foi, senhor Francisco? Aí ele disse assim, fala para ele que o tempo que ele gasta para falar de um tal Chico Xavier, ele deixa de falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um carinho muito especial com essas histórias, que é a história de nossa vida, de nossa família, mas ele está lá para falar de Jesus. Aí eu virei para o senhor Francisco, agora eu entendi porque que você falou que não concordava com ele. Não concordava no sentido de que ele gostava das histórias, qual de nós não gostamos das histórias da vida do Chico? Mas esse assunto é de uma profundidade que ele não pode ser tratado de uma forma irresponsável por nós. Não é isso, Glaucia? Devemos observar sempre que cada um tem o seu compromisso. Tá, e vem a última pergunta. Mas ele é um parâmetro de exemplos superiores. Não tenhamos dúvida. Mas também não tenhamos dúvida de que ele vai retornar, como nós aqui estamos, para viver outros desafios. Talvez desafios que alguns aqui já são vitoriosos e ele não é. Captaram? Então a nossa referência do Chico são em valores que possivelmente a gente fica até com preguiça, né? Será que a gente vai dar conta de chegar lá? Não, mas olha como é que ele deu conta. É espírito super... Não avalie a evolução assim, porque você estará com uma visão turva, departamentalizada. E quem respalda isso é Jesus. Quando um jovem disse para ele, bom mestre, como fazer para herdar a vida eterna? Ele disse para o jovem,
com as minhas palavras. Calma. Com as palavras dele. Bom é o Pai que está nos céus. E Jesus é a referência de perfeição na nossa trajetória evolutiva. Meia hora da reunião foi falando de Chico Xavier e ele falou que era para me falar de Jesus. Pergunta 229. Por que os espíritos deixando a terra não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes? Resposta. Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Olha que interessante. Nós trabalhamos isso aqui semana passada. Acreditas que, tão logo o deixem, no caso a terra, a carne, perdem esse defeito? Perde o defeito da inveja? Nós podemos pensar assim? Após a partida da terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, fazendo que conservem todas essas coisas más, pois o espírito ainda não se acha inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, como que para mostrar-lhe o bom caminho. Sem nos alongarmos. O espírito não perde as suas paixões. Ele é envolvido como numa atmosfera. O que os espíritos o Espírito da Verdade está querendo nos dizer sobre a atmosfera? Ele é envolvido por uma atmosfera. Quem quer falar? Pode falar. É o pensamento. Você foi fundo. Ensina Emmanuel que nós vivemos, que nós nos alimentamos, aliás, pela produção da nossa energia mental. O que você pensa, você se alimenta disso. E você oferece alimento para os outros. Então, o pensamento é vida. Ou seja, o pensamento, que é atributo do espírito, o pensamento, na realidade, ele vai criando uma atmosfera ou uma psicosfera ao entorno do espírito. Encarnado ou desencarnado? Por isso é que muitas vezes você se aproxima de determinadas pessoas, ou de todas as pessoas, dependendo do nível de sensibilidade, você registra o tônus dessa pessoa, só de estar do lado dela, ela não precisa de falar nada. Você capta. Porque ele vai plasmando. O perispírito o nosso corpo espiritual, ele é plasticizante. Ele muda de forma, né? Ele muda de expressão. Se o nosso corpo espiritual é assim, imagine o pensamento. Que, diga-se de passagem, é a expressão do nosso modus operandi. Por isso que o que caracteriza uma influência espiritual negativa ou uma obsessão? É aquele indivíduo que altera a sua performance psíquica, mental, de humor. Se você quer observar se você está sob influência espiritual, observa os seus sentimentos. O que está dentro de você? É para o bem? Não é para o bem? É para a produtividade? É para a não produtividade? Tendência de de alterar, de ir para o céu ou o inferno? Você está bem aqui de uma hora para outra, você está irado sem motivo? Você está depressivo sem motivo? Isso é influência espiritual. Captou? E se você não toma conta, isso começa a tomar corpo e daqui a pouco manda em você. Aí você começa a fazer bobagem. Porque altera o quimismo. Aí daqui a pouco tem que ter gente para te segurar. Por que tem gente para te segurar? Porque você que não está tomando conta. Porque o espírito, nós, como médiuns, que entramos nessas sintonias,
Temos que aprender a administrar estas influências. Mas essas influências, elas vão acontecer de acordo com o painel mental que você alimenta. Tá ficando claro, gente? Nós vestimos uma roupa, não é? Um traje para vir à reunião. A gente veste trajes psicológicos para adentrar em determinados ambientes. Até a performance mental muda. Não é assim? Vocês já observaram como é que muda quando a gente chega no centro espírita? Todo mundo fica numa santidade absurda. Até o jeito de conversar. Né? Meu irmão, paz em Cristo. Não é? Lá fora, dando lenhada na cabeça dos outros. Não tem uma história assim? Pô, mas tá errado? Eu não falei que tá errado, é que falei que tá certo. Falei? Entrei no mérito. No centro espírita é um ambiente que nós estamos em busca de refletir sobre causas nobres e elevar o nosso padrão de emoções, de vibrações, de sentimentos. Então, que bom que nós estamos entrando aqui procurando modificar um pouco para melhor. Mas se termina a reunião, eu falo assim, saí do centro, está liberado, não valeu de nada o que eu fiz aqui dentro do centro. Porque o que eu estou fazendo é uma prática religiosa. É ato louva-mineiro. Estou num templo de Deus. Tem lugar, tem que ser de espírito, tem até placa. O silêncio é uma prece. Para ver se o povo fica quieto. Respeitamos. Mas vocês já viram aqui na FIAC, placa, o silêncio é uma prece? A prece é a atitude no bem. Ok? Agora, é óbvio que eu estou aqui num departamento que também é um hospital. E se é um hospital, a gente freia um pouquinho. Mas vamos entender que este laboratório, de alguns minutos que são quase irrisórios, se eu posso assim dizer, numa semana inteira, né? Os minutos que eu fico no centro espírita, eles deveriam ser para nós motivo de estímulo para que mudemos o comportamento em todos os lugares. Está correto, Glaucio, o raciocínio? Porque senão fica uma prática religiosa sem fundamento. Eu vou lá no culto de domingo, faço a prece, né? Tenho aquelas práticas da Eucaristia, do batismo, do louvor, e depois volto eu para aquela condição anterior, sem nenhum tipo de responsabilidade. Isto não vai garantir para nós segurança depois da desencarnação. Deu? Então, se os espíritos, me perdoem aqui, eu vou... Desculpa, eu não captei. Hã? Muito, porque o antes é que vai definir o depois. Nossa, Casavel, você falou uma coisa tão óbvia. Mas o que eu quero dizer para que vocês deem um sorriso. É tão gostoso sorrir no estudo, né? Porque sorrir a gente descontrai, a gente sensibiliza. O sorriso equilibrado. Mas o antes que eu quero dizer é a reencarnação, a tônica da vida que vai garantir a desencarnação. Por isso é que nós precisamos de abrir mão de determinadas questões agora e não deixar para depois. Foi o que o Chico fez, já que nós citamos o Chico. Agora, teve coisas que o Chico não deu conta, que ele está aprimorando o mundo espiritual e vai se fortalecer ainda mais quando retornar em outras reencarnações. Captaram, gente? Meu Deus. Ô Chico, você me deixa cada batata quente. Marcele Barroso, Minas Gerais. Vocês já escutaram o nome da Marcele aqui várias vezes. Ô Marcele, que bom que você está participando. A minha casa é espiritual? Numa casa física, pode-se morar espíritos e termos eles como moradores? Numa casa física, pode-se morar espíritos? Pode, gente? Na casa de vocês moram espíritos?
Casalberto mora tanto que eu nem apago a luz de noite. E olha, que todos os ambientes, a habitação espiritual. Porque estarão nossa performance mental, não é? A nossa condição de sentimentos, atraem entidades espirituais. Sim? E podem habitar conosco, podem fazer parte do nosso dia a dia. Por isso é que, Marcele, é importante a gente verificar qual é o nosso objetivo de vida que vai garantir para a nossa segurança ou não diante do que nós estamos enfrentando no dia a dia da vida. Você quer falar? Alguém quer participar? Marcele, então é isso. A nossa casa espiritual é o nosso templo íntimo. Nós vamos falar aqui agora. E esta morada espiritual é que vai nos colocar em condições de nos intercambiar com os espíritos que estão conosco. Pode falar, minha amiga. Assim, eu não tenho essa preocupação, mas eu acredito que muita gente tenha. A minha avó, já falecida há muitos anos, ela... Fala no microfone para mim. A minha avó, ela tinha uns problemas mentais, mas isso não justifica. Mas ela não ia no banheiro com luz acesa, não trocava de roupa no claro, porque ela falava assim que não queria que os espíritos a vissem sem roupa. Sei. Então, assim, isso não procede, mas eu acredito que quem esteja escutando isso possa pensar, meu Deus, minha casa está cheia de espíritos, como é que é? Eles estão me vendo tomando banho, eles estão me vendo dormindo, eles estão me vendo... Então, a gente tem que esclarecer, eu gostaria que você esclarecesse, para que ninguém ficasse com essa dúvida, que nós temos a nossa privacidade, não é assim também, né? Tá. Eu imagino, pelo menos. E se não for? Quando fala de presença espiritual, todo estudo é assim. Sempre a gente acaba percorrendo esse negócio da privacidade. Gente, vamos pensar o seguinte. Primeiro, a sua avó. Que Deus abençoe, já desencarnada, né? Que ela possa estar aqui agora conosco, ou de onde estiver, recebendo o nosso carinho, as nossas vibrações positivas, enfim. Observe bem o que a sabedoria popular fala muito mais da espiritualidade do que o intelectualismo dos catedráticos. Né? Você observa que ela falava em apagar a luz para que ela pudesse ter privacidade para atitudes pessoais íntimas. Ela, naquele movimento, ela estava confirmando a presença espiritual ao lado dela. Ela estava, naquele momento, dizendo para vocês, dentro da inocência dela, ou do desvio psíquico que seja, que ela estava ali afirmando. Existem espíritos e eles estão aqui. Isto é fruto do imaginário. Não é fruto do imaginário. Né? E a lógica patenteia o que nós estamos falando. Basta vocês buscarem o histórico familiar, os casos, vocês sempre encontrarão. Para não dizer, no nosso comportamento. No nosso comportamento. Tem determinados momentos que você registra com clareza a presença espiritual, só que a sua mente, que não está preparada, porque não está sendo treinada para isto, ela costuma tratar o assunto de uma forma subjetiva. De repente você recebe a visita do seu pai lá na sua casa, desencarnado, e de repente está sentindo as vibrações e costuma dizer, puxa vida, mas bateu uma saudade do papai. Né? E está ele lá presente. Em alguns casos, dependendo do nível evolutivo, isso para ele pode ser um sentimento até de angústia. Minha filha, eu estou aqui. Ou seja, ele quer se comunicar e obviamente não vai conseguir, porque a mente daquele médium ali está focada em outras questões. Ou seja, o nível de percepção deste, que registra inconscientemente, está muito pautado nos 5 sentidos. Né? Nos sentidos materiais, do tato, do olfato, do paladar, da audição, da visão. Aí a vovó disse, vamos apagar a luz para me trocar de roupa. Como se a luz fizesse diferença para os espíritos.
Mas para ela, psicologicamente, tinha importância. Então vamos apagar a luz. Diferente de muitos que frequentam o centro espírita que manda acender a luz. Porque acender a luz, psicologicamente, qual que é a função técnica, inclusive? De alguma forma, amortecer a sensibilidade do sexto sentido, da mediunidade. Eu vou tratar como mediunidade aqui só para explicar isso. Porque de noite, o que acontece? Oh, gente, se eu não fizer a questão 230, o pessoal vai mandar carta de demissão. Mas, voltando, à noite, com a não incidência direta dos raios solares, as pessoas ganham insensibilidade. Entendeu? Então, de dia, a percepção do mundo espiritual, ela acaba sendo dificultada pela luz material. A ausência de luz material, o espírito, o psiquismo nosso, é guindado, ele é estimulado, induzido pelas próprias leis da vida, naturais, a você aguçar a percepção espiritual. Entendeu? Por exemplo, você perde a visão física. Conversa com cegos. Eles vão trazer para vocês experiências de clarevidência, deixando a gente, muitas vezes, com o queixo caído, né? A tendência é que a vidência espiritual se amplie. Por quê? Eles precisam, se torna uma manifestação do próprio instinto de conservação. Deu aí? Deu? Como é que é seu nome? Yara, só um pouquinho, Yara, eu vou te responder. Então, para não perder a ideia. Então, aqueles que acendem a luz, fazem isso intuitivamente. Até por um mecanismo de defesa. Porque a assombração tem que ser no breu, na escuridão, não é isso. Isso não é cultura. É acender a luz para ter segurança, até de pisar, de ver, de observar. Agora, porque acender a luz, os espíritos não saem correndo. Ou apagar a luz não significa que o espírito não vai ver. Não é? Porque tem um adágio popular que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E eu brinco dizendo, tem médium que fica assim, eu não quero ver. Esses que falam eu não quero ver, eu fico assim, tá na água. Tá lascado, porque quanto mais que fala que não quer ver, aí é que vê mesmo. Jesus, eu vou te levar num lugar aí, você vai ver. Ela está falando se existe o espírito fazer barulho. O espírito faz barulho, entorta garfo, quebra a cama, né? Liga a televisão, né? Vulto, cheiro, flor. Eu acho que é melhor você parar de perguntar, que eu acho que semana que vem você nem volta à reunião. Yara, a criança está ainda num processo de adaptação à vida física. Então a sensibilidade dela é muito maior. Por isso é que a menina está brincando com a boneca. Tá lá, é o amiguinho imaginário, Tem casos aí, né, Glaucio? Que eles pedem até equipe de visita porque os bonecos ligam de noite, né? É a turma de amigo imaginário, né? Como aconteceu aquele caso que nós atendemos, né? Os bonequinhos eletrônicos chegavam de noite, os meninos tudo dormindo e os bonequinhos começavam a funcionar do nada, né? Então, assim, para a criança é muito natural. Mas vamos voltar para a gente não perder o foco mais profundo. O Arnaldo, um grande abraço. O Arnaldo Mineirinho, de Santa Rita do Sapucaí. Ô, terra boa. Santa Rita do Sapucaí. Daqui a pouco eu vou lembrar a turma lá do Movimento Espírita lá. Nossa privacidade é respeitada por aqueles que convidamos ao convívio? Bom, agora a pergunta dele ficou, ela traz um cunho de mais profundidade. Doutrina espírita, querido Arnaldo, você tem um nome que nos faz lembrar do nosso querido Arnaldo Rocha. Arnaldo, doutrina espírita, nós que temos a responsabilidade de falar, de expor, devemos sempre citar fontes
inequívocas, sérias, para não ficar parecendo que eu estou colocando aqui opinião pessoal. Doutrina espírita, devemos ter responsabilidade com ela. E tem muita gente colocando opinião pessoal como se fosse pontos doutrinários. Vocês conhecem o livro Missionários da Luz? De André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Lá nós vamos ter um momento da reencarnação de Segismundo. Então existia uma narrativa de um preparo de um espírito que vai voltar para a Terra, não para escutar música alta, fazer bagunça, etc. Mas vai reencarnar com um objetivo sério, de soerguimento, enfim. E esse espírito, ele vai sendo aproximado, inclusive, dos pais, de uma forma evangélica, ou seja, de uma forma cristã, porque era necessário que os pais aceitassem o retorno dele como filho. Já viveram alguma coisa assim na vida de vocês? Da mamãe começar a sonhar, né? O ambiente do lar começa a mudar, né? Já viveram alguma coisa assim? Pois é, nós estamos tentando dizer o seguinte, que um espírito que ele não vai reencarnar a partir do movimento físico, ou seja, do espermatozoide encontrando com o óvulo, que ali se dá reencarnação física. A reencarnação é um processo que acontece muito antes, inclusive pela aproximação vibratória do espírito que vai reencarnar. E narra André Luiz, ou Arnaldo, possivelmente você conhece essa história e a sua pergunta deve estar apenas suscitando que a gente possa exemplificar, porque a gente sabe que você é um estudioso, que quando os pais aceitam abraçar Segismundo no processo reencarnatório como filho, porque o pai de Segismundo, então, nessa reencarnação, tinha uma dificuldade com ele no passado. Então, a simples aproximação de Segismundo trouxe dificuldades no psiquismo do pai. Então, foi um processo longo e de profundo carinho da espiritualidade. Mas quando já estava tudo estabelecido para que a reencarnação viesse, uma equipe de espíritos de altas expressões vieram do mundo espiritual trazendo Segismundo de uma maneira definitiva. Porque naquele dia, aquela que seria a mãe de Segismundo viveria o processo da fecundação. É uma história que vale ler, mas ler com o coração. Inclusive tentando refletir sobre uma série de experiências que a gente já teve no nosso passado, positivas ou complexas. E esse procedimento se dá, é um dia muito especial, tem um culto lá, aquela menininha que era a irmã Segismundo, ou seja, aquele espírito que reencarnou primeiro, que era a menininha, era um menino, uma menina. Ela tem uma intuição de chamar o pai para fazer uma prece aquele dia, o pai que geralmente ficava no escritório até mais tarde, ela pede que o pai retorne para o lar mais cedo. Tem todo um mecanismo que só a presença espiritual destes benfeitores, no aconchego do lar, alteraram toda a dinâmica do dia a dia. No caso específico, daquele dia especial que seria o dia da reencarnação de Segismundo. E os espíritos conviveram na intimidade da família o dia inteiro, intuindo, inspirando. Possivelmente, eu não me recordo, que esse pedaço tem alguns meses que a gente leu, mas parece que me vem à memória que eles estavam, inclusive, preparando magneticamente a própria estrutura biológica da mãe para que, à noite, os órgãos de reprodução pudessem estar funcionando de uma forma equilibrada. Observem bem o cuidado no processo. Aí tem o desenvolvimento do processo, até que à noite, depois de um movimento, de um evangelho no lar, preces, a criança é levada para o quarto para dormir, o casal se recolhe no romantismo do tálamo conjugal,
e ali vão viver o processo da sexualidade operante. E é muito interessante, porque aí André Luiz, que era o repórter, né? Era aquele que anotava tudo, registrando as experiências, para depois vir contar para nós, como ele o fez, através da mediunidade fantástica de Chico Xavier. Né? Aí, André Luiz disse: André, agora nós vamos nos retirar todos e vamos ficar na sala em prece. Os espíritos se recolhem e vão participar de um evangelho lá na sala. Enquanto o casal se reúne, os dois, na intimidade do quarto. Aí os espíritos vão explicar que naquele momento o templo sagrado se torna um ambiente inviolável. Inviolável. Então eles estão falando de privacidade. Por quê? Porque aquele casal, aquela família, dentro de todas as dificuldades naturais do processo da vida em si, dos embates do dia a dia, mas ali era um lar que tinha respaldo do mundo maior. Moralidade. Meu Deus. Proteção. Campo magnético que não permite infiltração de entidades de baixas complexidades, de vibrações de inferioridade. Deu. Então o Arnaldo falou, se os espíritos que convivem conosco, eles respeitam a privacidade. Não é questão de respeito só por parte deles. É uma questão da lei que impõe respeito. E eu estou falando de lei natural. Eu estou falando de magnetismo do amor, da ética, do respeito, do equilíbrio. Eu estou colocando isso porque lá na frente, no mesmo livro, os espíritos vão narrar um processo de uma reencarnação, de um espírito que veio num processo expiatório e que a fecundação da mãe se deu num ambiente extremamente hostil, num prostíbulo. E aí os espíritos vão observar a situação. E aí os benfeitores fazem um paralelo, dizendo assim: eis a diferença que o Evangelho nos apresenta. O Evangelho religioso? Não. O Evangelho vivido. Com isso, gente, nós ficamos pensando, tem mais aí? Graças a Deus, não tem não. Porque as perguntas são ótimas, mas tem hora que nos aperta. Por isso é que a gente, quando fala de espiritualidade, nós não podemos ficar nos planos da filosofia. Nós não podemos ficar presos no culto, na prática religiosa, que muitas vezes movimenta muito mais o externo do que o interno. Porque a maioria dos nossos dramas, das nossas dificuldades, elas existem pelo nosso próprio comportamento. O espírito progride no estado errante, no mundo espiritual, pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. É na vivência do dia a dia, da reencarnação, que nós vamos colocando em prática. Observem bem como é que os assuntos vão se ampliando. Para a gente chegar nessa última etapa da nossa reunião, tirando algumas conclusões, trazendo para nós algumas necessidades de aprimoramento.
Porque nós não estamos aqui na terra para sofrer. Não estamos aqui para sofrer. Nós temos que entender que os nossos limites têm muito a ver com o nosso orgulho, com a nossa prepotência. O nosso orgulho é aquele que nós queremos ser o centro das atenções. Para se expressar vitorioso, bonito, com dinheiro, com saúde, com inteligência. O nosso egoísmo muitas vezes nos coloca em situações que nós queremos pensar só em nós mesmos. E esquecemos que existe todo um processo de vida aí fora. Então, Iago, nós precisamos de reencarnar mesmo. Agora, que pena que tem muita gente querendo jogar fora essa oportunidade. Que pena. E muitas vezes até achando que vai desencarnar, que vai para o mundo espiritual, depois volta numa situação melhor. Tolice. Porque quem deixa aqui para buscar o depois de uma forma irresponsável, vai sofrer muito. Não é que Deus vai impor castigo. Somos nós mesmos que imputamos sofrimento. Vocês já tiveram a oportunidade de visitar o núcleo assistencial Caminho para Jesus? Grande parte daqueles companheiros que estão lá tiraram a própria vida. Tiraram a própria vida. Ou então infringiram sofrimentos atrozes para outros. Por que julgar a oportunidade fora agora? Para viver uma pior amanhã? Eu tento vislumbrar para mim um mundo espiritual cheio de glória. Qual a glória? De um oásis no meio de anjos? O mundo espiritual na minha cabeça é trabalho. Porque é isso que nós estamos aprendendo com os espíritos. Foi o que o Chico disse. Quando eu desencarnar, eu queria continuar médium, porque foi o que eu aprendi a fazer. Arnaldo Rocha dizia assim para nós. Ele que adentrou o espiritismo em 1946, no mês de outubro, a partir de um encontro que teve com Chico Xavier aqui na Avenida Santos Dumont, em Belo Horizonte, quando ali Chico trouxe como médium a esposa do Arnaldo de volta, porque ela tinha desencarnado, tinha um mês, meio. Ele disse para mim assim, desde 1946, ele desencarnou ano passado, até hoje, a única coisa que eu aprendi de verdade na vida foi conversar com os espíritos. É a coisa mais bonita da minha vida. Aí, certa feita, ele me disse assim, quando chegar a minha hora, eu quero do lado de lá continuar conversando com os espíritos. O mundo espiritual é a dinâmica do trabalho. O que nós estamos fazendo hoje? Comece a vislumbrar que isso aí vai ter continuidade amanhã. Então, se está difícil os testemunhos, nós temos que trabalhar para vencer esses testemunhos e a vida se tornar uma fragrância do bem. E não um ácido corrosivo da treva. Porque quem busca fugir, não consegue fugir. Vocês sabem que a maioria dos suicidas, para não dizer a totalidade, o ato do suicídio, em milésimos de segundo, o espírito se arrepende. E a dor maior é porque não tem jeito de voltar atrás. Porque já fez. Aquele que se projeta, aquele que se corta, aquele que se enforca. Naquele momento, passa um filme horrível na mente deles. Nós estamos aqui para pensar em coisa boa. Nós estamos aqui para acreditar na eternidade. Se vivemos em limites, com muitas obliterações, vamos entender que Deus está nos dando a oportunidade de sermos humildes.
faça da sua missão um ambiente muito especial. Porque nesse ambiente, que se torna a sua morada espiritual, nós poderemos receber visitas dos eleitos, no seu sentido simbólico, dos espíritos superiores, como podemos também receber visita daqueles que não trazem muitas coisas boas para nós. A música que você ouve, o filme que você assiste, o ambiente que você frequenta, a conversa que você tem, o comportamento que você realiza no dia a dia, tudo isso vai construir um painel. Tudo isso vai construir um painel. Aí como que você não quer treva se você mesmo é que sustenta a treva? A gente brinca aqui no Centro Espírita, você tem lido o livro tal, né, Glaucio? Sabe por quê? Nós estamos tentando dizer para as pessoas que existem muitos painéis luz. Observem o livro que as federativas estão lançando, o Evangelho segundo o Espiritismo, no encarte especial, uma tiragem de 200 mil livros para comemorar os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Um custo baixíssimo. Sabe por quê? Porque nós, quanto movimento espírita, estamos querendo incentivar a todos a divulgar essa obra à luz. Dar de presente vale mais, muitas vezes, do que um carro, do que uma joia, do que um relógio, um livro. Um livro é convite para o indivíduo entrar num portal luz, quando o livro é bem dito. Não é mesmo? Porque se a gente não configura, se a gente não estabelece esses projetos nas atitudes mais simples do nosso dia a dia, como querer, pretender conviver com aqueles espíritos que amamos? Eu tinha muita vontade de encontrar no mundo espiritual aqueles corações que foram antes, que deixaram tantas coisas boas. Eu acho que todos nós aqui gostaríamos de encontrar com aquela vovozinha inesquecível, com o titio, com o primo, com o padrasto. Não é? Porque o padrasto é um segundo pai, no eufemismo do Chico. Ou com a segunda mãe, ou com a mãe, ou com o filho. Quantos filhos que foram antes? Eu tinha essa vontade, eu acho que vocês têm também. Que a nossa alma é vibrátil, ela pulsa nos campos da sintonia e da afinidade. Eu gostaria muito. Mas para isso, eu tenho que fazer merecedor. Não é porque pegou a viagem, foi para o mundo espiritual, que você vai encontrar com todo mundo. Porque lá existem ocupações. Alguns já até reencarnaram. Mas para você acessar determinados espíritos, aqueles que já caminharam mais, tem que ter misericórdia. E como é que eu vou adquirir misericórdia? É simplesmente fazendo uma prece, Senhor Jesus. Não podemos ser mais infantis. O Senhor Jesus nos atende, porque Ele é pastor, Ele é bondoso, Ele é amigo. Mas até para nos atender, Ele sabe que tem que respeitar as diferenças. Ele tem que respeitar o livre-arbítrio. Jesus não invade a vida de ninguém. Os espíritos superiores não entram na intimidade, na privacidade de ninguém aqui. Eles só entram quando são convidados. Agora, espírito inferior chega até se penetra na festa. Vai sem ser convidado e acha isso o maior barato. Não é verdade? Emmanuel, a casa espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Afirma o benfeitor do Brasil, Emmanuel. Cada homem é uma casa espiritual, que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor.
gente não melhora a casa da gente? Nós temos que observar a necessidade da contínua renovação da nossa casa íntima. Isso é constante. E você hoje vive numa casa muito mais adornada, organizada do que a de ontem. E amanhã viverás em uma muito mais soberana, nobre do que a de hoje. Valendo-nos do símbolo, continua Emmanuel, recordamos que existem casas ao abandono. A gente abandona as nossas casas. Ou então alguns cômodos. Eu costumo dizer que tem pessoas que vivem na cozinha. São serviçais. Psiquicamente ele está sempre pronto para cozinhar, para limpar, para servir. Tem outros que a tônica do psiquismo é viver na sala. Social. Do entretenimento. Né? Tem outros que vivem nos quartos. Não saem para o mundo. Se fecham depressivos, egóicos, angustiados. Tem outros que vivem no jardim. Só pensam nas flores e esquecem das responsabilidades. E tem outros que até pulam a cerca para viver aventuras. Caminhando para a ruína, e outros que se revalam sufocadas pela era entrelaçada, ou transformados em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas. Não cuida. Deixa para depois, alguém faz, alguém lava. Aparece. Aí relaxa. Empurra para amanhã o que tem que fazer hoje. Cujos inquilinos, por que o Emmanuel fala inquilino? Jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-se as moradias fantasiosas. Porque quem vive no relaxamento não é morador. É inquilino da fantasia. O morador cuida. Por isso é para sempre. Ele cuida dos valores que a traça não corrói e o ladrão não rouba. Que ostentam fachada soberba, a máscara. Com indisfarçável desorganização interior. Tanto quanto as que se encontram casas penhoradas por hipotecas de grande vulto. A soberba. Sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. A gente costuma a dizer o seguinte, que a gente precisa aprender a estudar Emmanuel. Ele falou de um inquilino lá atrás. O inquilino, ele está ali transitoriamente. Aqui ele está falando das residências livres. E são raras. Livres. Ou seja, não estão presas. Não estão algemadas. Na questão social. Na questão do prazer fácil. Da novidade. Estão livres. E a vida flui. Quantos investem somas vultosas para viver entretenimentos de alguns dias, abrindo mão da qualidade de uma escola, da qualidade de um relacionamento de todos os momentos. São escravos.
são livres. No capítulo 8 de João, Jesus diz assim no versículo 32. Conhecereis a verdade, mas a verdade vos libertará. 2 versículos adiante, no 34. Quem comete pecado é servo do pecado. Quem desvia do roteiro se torna escravo de tudo que representa o desvio. Não sei se deu lá. A consciência fica conspurcada. É um drama. Agora, Emmanuel vai falar para nós. Porque nós estamos buscando a cidadela da liberdade espiritual. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Pedro. Porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora. Carícia embaladora. A mensagem do Evangelho não é simplesmente para adocicar, para atender os nossos sentimentos infantis, nos embalando no berço. E sim, Dona Mirtes, estou falando o nome da senhora para o Vanderlei ter certeza que só está conosco. A mensagem do Evangelho é material de construção e reconstrução da reforma integral da casa. Reforma integral da casa. Porque no exemplo anterior, você pode reformar a sala. Você já fez a reforma na sua casa, né, Sonia? Complicado, né? Você vai fazer a reforma no banheiro, daqui a pouco o mestre de obra lá, o pedreiro, o ajudante pedreiro, quebra a louça, ou acerta o que envolve lá o corredor que dá entrada para o banheiro. Aí você, puxa, vou ter que mexer no corredor também. Aí lá vai você. Não é assim que essa reforma? Aí a gente vai aqui, vai ali, e nem sempre conseguimos atingir os objetivos, porque vai tudo na base do remendo. Não pode ser assim? A ideia aqui é cuidar da reforma integral. Chico Xavier, já que estamos falando dele no início, disse assim certa feita. Perguntaram para ele, Chico, qual que é a maior necessidade sua nessa encarnação? Aí o Chico, com aquele jeitinho todo mineirês dele, né? Diz assim, a minha necessidade maior é entrar para dentro do meu quarto e pintar de fora a fora uma sigla. RI. E ficar olhando para ela o dia inteiro. Aí virar para o Chico, mas Chico, o que significa RI? Reforma íntima. Ele tem que ficar olhando para aquilo que está pintado, entendeu, Brás? E ele não estava falando isso com falsa modéstia, porque ele precisava na intimidade dele. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Meu amigo Gino, eu estou nominando aqui exatamente para a gente aproximar todos de um pensamento só. É imprescindível que os alicerces sejam abalados. Né? Tem que ter um tremor de terra. Eu cheguei aqui hoje, aqui na FIAC, a primeira coisa que eu bati na parede ali, eu falei assim, gente, aquela trinca está aumentando. Aí eu estou assim, Jesus, a trinca está aumentando. Eu não estou assim, o que eu vou fazer com essa parede? Porque o meu pensamento tem que estar assim, se a trinca está aumentando, está acontecendo um indício que os alicerces estão sendo abalados e nós precisamos de rever o projeto inteiro. Isso é simbólico, viu, gente? A Glócia já até ficou preocupada ali na cadeira. Isso é simbólico. Porque a vida, eu quero dizer o seguinte, que a vida dá sinais. E os sinais vão chegando devagarzinho e a gente... Porque a providência divina não invade. Ela não balança a gente nesse sentido. Ela deixa que os fatos aconteçam para ver se a gente desperte para uma necessidade mais ampla. Ai, Jesus, falar de Emmanuel dá vontade de ficar aqui até 2 horas da manhã. Vocês topam?
Mas só tem 5 minutos. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. Quem restaura a nossa casa é o Cristo. É Jesus, vou explicar para não ficar dúvida. É Jesus que vai vir aqui na sua intimidade para renovar a sua casa, Gislene? É o Cristo. É a manifestação de Deus em nós que vai se despertando para que a gente entenda o que a gente precisa de melhorar. Entendeu? Não vem de fora para dentro. É adesão de dentro para fora. Isso é seu, Yara. Mas ninguém. Você não vai convencer. Você não vai convencer. Você não vai traçar linhas demarcatórias. Você não vai escrever cartilha para ninguém. A não ser para você mesmo. Está acabando. Ou só começando. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas de serviço. Vou trazer o Chico de novo, porque agora eu entendi por que todo o contexto se apresentou. Porque agora que eu estou vendo aqui a reforma íntima. O cristão sem reforma interna seria o Chico. Como ele disse, né? Preciso entrar no meu quarto e pintar o RI e ficar olhando para a reforma íntima o dia inteiro. Para me conscientizar. Mas ele não podia ficar dentro do quarto. Ele tinha que se dispor a fazer uma planta de serviço para renovar a casa inteira. Deu aí, filha? O discípulo sincero, por fim, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, porque busca a luz do Senhor projetando a própria luz, pela vivência. Que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Conversava com a nossa amiga antes da reunião, e a gente com algumas atividades da Casa Espírita que a gente precisava de fazer, organizar. Aí eu brinquei com ela, e ela está aqui presente, ela sabe do que eu estou falando. Eu disse assim, não tem jeito, Jesus nos chamou, nós temos que trabalhar. Ou nós vamos ficar aqui só, sentado, louvando, filosofando. Foi apenas uma forma didática que nós colocamos. Porque na realidade nós não estamos trabalhando só para Ele. Porque trabalhar para Ele, nós estamos. Porque Ele não é o governador do planeta. Hein, Gino? Então existe uma organização que você faz parte. Você trabalha para Jesus lá no seu emprego, na sua família. Você trabalha para Jesus participando de todo o contexto. Mesmo que você nem tenha consciência disso. O indivíduo que está varrendo a rua, ele está trabalhando para Jesus. Aquele que está assinando o decreto lá no governo, está trabalhando para Jesus. Não é isso? Então nós estamos. Só que nós não estamos trabalhando em benefício dele. Nós, como diz Emmanuel aqui, nós estamos trabalhando na causa que ele coordena. Porque Jesus é o nosso irmão maior. Porque no fundo, nós estamos trabalhando em favor de nós mesmos. Em favor de nós mesmos. Então não pensemos que as pessoas precisam da gente. Eu falo para os médiuns da casa,
No dia que alguém falar assim, eu estou indo lá dar um passe no indivíduo sofredor, ele precisa de rever conceitos. Porque nós estamos aqui na tarefa do passe, inicialmente cuidando de nós mesmos. E nós temos que agradecer o enfermo que vai receber o passe, que nós seremos apenas intermediários, porque a bondade está saindo do coração dele de deixar que a gente aplique, porque somos nós os necessitados. Portanto, eu não estou aqui dentro do movimento espírita fazendo um favor para ninguém. Estou aqui porque sou eu que preciso. As palavras que somos instrumentos, elas não são ditas para vocês. Elas têm um espelho côncavo aqui, que ela é dita e ela é refletida. E ai da gente se não prestar atenção. A definir o quê? Que somos todos irmãos, reunidos sob a misericórdia, sob o amor de Jesus, o Cristo de Deus. E graças ao Senhor da vida, nós estamos começando a compreender isto. E por isto, estamos tentando nos amar uns aos outros, como Ele, o Cristo, nos amou. Porque é na dádiva do perdão, da operação, é que nós nos engrandecemos como filhos de Deus, como a luz do mundo que necessita brilhar. Porque brilhando a luz, a paz se faz no domínio do coração. Que a paz se esparja, que a paz se torne solene, nos premiando por nos esforçarmos tanto. Porque todos nós aqui estamos nos esmerando, eu não tenho dúvida, em sermos pessoas melhores, homens de bem. E como nos ensina Jesus no Livro dos Espíritos, o homem de bem é aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade. Esta é a senha. E que o Senhor esteja conosco, que os benfeitores se façam cada vez mais na intimidade do nosso lar, da nossa vida, nos mostrando que precisamos realmente reformar esse mundo íntimo e transformar essa casa num templo sagrado, edificado por Deus, edificado pelos princípios do amor verdadeiro. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente final de semana de reflexões, de entretenimento, de estudo, de trabalho, enfim, de preparo para o novo ciclo que vai se abrindo. E nesse mês, especialmente, esse mês de abril, que é um mês muito especial para todos nós espíritas, que possamos valorizar cada vez mais Allan Kardec e a codificação espírita. Semana que vem, no dia 18 de abril, é o Dia Internacional, Interplanetário do Livro dos Espíritos. Que possamos comemorar, quem sabe, não só estudando o livro, mas presenteando os nossos amigos com essa obra-luz que há de nos garantir condições melhores no grande futuro que já se faz presente. Uma boa noite para todos da sala da Rede Amigo Espírita, os nossos companheiros que se encontram em seus lares. Uma boa noite para vocês, que Deus abençoe as famílias aqui representadas. Muita paz, e a Dora encerra a atividade por nós.